Olá, viajante da vida! Estamos de volta na nossa viagem pelos curtas espíritas. Aquele momento simples que a gente pega um tema lá da doutrina, da codificação preferencialmente, e traz para a discussão para os dias atuais. E se tem alguma coisa nos dias atuais, nesse momento confuso que nós estamos vivendo, é o sentido de alguns termos. Eu fico realmente muito preocupado quando eu ouço, vejo na mídia, vejo as pessoas utilizando o termo gente de bem, pessoas de bem, para justificar segregação, para justificar repulsa a outros tipos de pessoas, considerando que elas são melhores, que elas estão num nível superior àquelas outras pessoas que de alguma maneira estão ali sendo colocadas em condição subalterna. Na codificação, no capítulo da perfeição moral, que é o capítulo 12, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz para nós umas considerações bem interessantes. E aí eu comecei a perguntar, como as pessoas estão, de certa maneira, deteriorando, e é esse o termo mesmo, deteriorando o conceito de gente de bem, de pessoas de bem, perguntemos então, você é gente de bem ou é gente do bem? Porque faz uma diferença danada, né? Essa simples situaçãozinha aí da preposição com contração ou não faz uma diferença danada. Porque as pessoas que hoje se julgam muito gente de bem são aquelas mesmas que propõem atos violentos, que propõem segregação, que se colocam de forma indiferente ao sofrimento dos outros, que imaginam que apenas a sua forma de ver a vida, as suas escolhas é que são as certas. E aí Allan Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, vai perguntar aos benfeitores espirituais, lembrando que naquela época o conceito de gente de bem, de pessoas de bem, de homem de bem e de gente do bem, de pessoas do bem, de homens e mulheres do bem, era o mesmo. Eram pessoas que faziam, que vivenciavam, que praticavam o bem. Então o codificador vai perguntar aos amigos espirituais, nos seguintes termos, olha só, por que sinais se pode reconhecer num homem, num ser humano, o progresso real, que deve elevar o teu espírito na hierarquia espiritual? Está perguntado lá no item Caracteres do Homem de Bem. Quando Kardec estuda dentro do capítulo da perfeição moral, quais são as características das pessoas que realmente estão ligadas ao bem. E aí a gente começa a perceber a necessidade de hoje, século XXI, darmos uma atualizada desse conceito e fazermos essa diferença entre as palavras de gente de bem e gente do bem. E os espíritos respondem para Allan Kardec nos seguintes termos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então aqui temos duas características vastas. A primeira delas, todos os atos das chamadas pessoas de bem ou pessoas do bem nos dias de hoje devem estar de acordo com a lei divina. E o outro, que essas pessoas de bem ou do bem têm compreensão da vida espiritual. E aí nós que estamos estudando a doutrina espírita percebemos o seguinte, a primeira característica da compreensão da vida espiritual é que todos nós, espíritos, somos iguais. Tivemos a mesma origem e na nossa jornada fomos nos diferenciando, mas teremos o mesmo destino. Chegaremos todos à perfeição, chegaremos todos a uma condição mais elevada. Então ficar criando problema, ficar criando caso por causa das diferenças que são encontradas agora no meio do caminho, é falta de consciência, é não ser verdadeiramente uma criatura de bem. E aí a gente começa a perceber o seguinte, tão bela quanto a resposta dos espíritos é o comentário que Allan Kardec faz. Ele vai destrinchar para nós, ao longo do seu comentário na questão 918, várias características que a gente pode se perguntar. Aqui nós não temos o objetivo de apontar dedos. Mas vamos nos perguntar, vamos com Kardec, vamos ouvir o codificador e perguntar para nós mesmos, será que eu, que me acho gente de bem, tenho comportamento de gente do bem, como o codificador está descrevendo ali naqueles comentários? Olha só que interessante como Kardec começa dizendo, o verdadeiro homem de bem, ou seja, a verdadeira pessoa do bem, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele ou dela. Enfim, se fez aos outros tudo quanto quereria que os outros lhe fizessem. Olha só. Então essa é a primeira questão. Será que
Eu que me julgo pessoa de bem, tenho feito ou vivido de uma forma que ninguém tenha que se queixar de mim? Ah, mas alguns podem dizer, você não pode agradar a todos. Quem faz o bem desagrada o mal. Então as pessoas do mal são contra as pessoas de bem. Será que é tão maniqueísta assim? Será que é tão preto de um lado, branco do outro assim? Não existem nuances, não existem sutilezas, não existe uma amálgama de cores aí entre nossas características. Nós somos espíritos em marchas evolutivas, em pontos diferentes da marcha evolutiva. Então, logicamente, não vamos ter todas as mesmas características. Pode ser que aquela criatura que discorda de mim não seja má, seja apenas diferente. E que o fato de eu discordar de alguém, de não pensar da mesma forma que esse alguém, não significa que eu tenha que odiar essa pessoa, que eu tenha que repeli-la, mas apenas que tenha que entender que pode ser um irmão ou irmã num nível diferente de evolução, e não naquela atitude piegas, ai, coitadinho, eu sou evoluído, ela é inferior. Não. Mas alguém que está num nível de evolução diferente do nosso. E porque num nível de evolução diferente do nosso tem experiências diferentes, aprendizados diferentes. Então o codificador prossegue. Nesse termo, interrogando as nossas consciências, nós temos condições de ter tranquilidade? Nós cumprimos a lei de justiça, amor e caridade plenamente? Ou estamos sendo injustos? Ou não estamos sendo fraternos e caridosos? Ou não estamos amando o suficiente? Lembra que Jesus recomendou inclusive amar os inimigos? E aí algumas pessoas hoje querem os inimigos mortos, querem metralhar os inimigos, como alguns fazem campanha política falando isso. Então é lógico que essas pessoas não são pessoas do bem, embora elas possam se julgar apenas pessoas de bem. E o codificador então vai desdobrar esses conceitos para nós. Olha só, imbuído do sentimento de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. E aí é uma questão interessante. A pessoa do bem, ela sacrifica os seus interesses, os seus desejos à justiça. Por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que há uma fila para vacinação, em que a pandemia exige que grupos prioritários sejam vacinados primeiros, qualquer um que se diga lá gente de bem, que arruma um jeitinho de furar a fila, não é gente de bem coisa nenhuma, ou pelo menos não é do bem. Não é do bem coisa nenhuma. Porque ele não está agindo de forma consciente ou coerente com a lei de justiça, amor e caridade. Ele não está sacrificando o seu interesse pessoal à justiça. É mais justo que alguém que está num grupo que tem mais risco de sofrer e de ter graves casos da doença se vacine antes de nós. Mas as pessoas de bem que furam a fila não são pessoas do bem. Mas vamos com Kardec, que tem mais coisa para a gente aprender. Olha só. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, em todos os seres humanos, sem distinção de raças, nem de crenças, e aí é lógico, nos tempos de hoje a gente pode acrescentar sem distinção de sexo ou de orientação sexual, porque muitas das pessoas de bem só acham que são boas pessoas aquelas que têm um comportamento sexual ou afetivo padronizado por elas. Não admitem nada diferente. Imagina na década de 70, eu me lembro disso, porque eu observei essa época, apesar de ser muito pequeno, mas eu observei. Quando o nosso país adotou a lei do divórcio, as pessoas de bem daquela época começaram a alardear que era uma vergonha, que isso ia desestruturar a família, que isso ia uma pouca vergonha, era abrir as portas para pouca vergonha. E o que nós vimos é que, a partir daquele momento, famílias puderam se reestruturar, puderam se reorganizar, num padrão diferente do que a sociedade conservadora daquela época estabelecia. Não está acontecendo o mesmo hoje? Quando as chamadas famílias homoafetivas, quando as chamadas famílias monoparentais, aquelas que têm apenas o pai e a mãe a cuidar dos filhos, estão mostrando aí que são famílias também, tão importantes quanto as outras, por que elas têm que ser discriminadas? Elas não devem ser discriminadas. E aí, se essa gente de bem discrimina assim, discrimina por cor, discrimina por etnia, discrimina por condição social, discrimina por orientação sexual, não são gente do bem. Pelo menos a gente tem que considerar isso. Será que são? Será que, de acordo com o que Kardec colocou para nós, elas são? Fazendo discriminação assim? Sendo excludentes assim? Não são, não é verdade? A gente pode ficar preocupado com isso, porque nós podemos agir dessa maneira. Nós podemos estar sendo segregadores e excludentes assim. Mas tem mais. Não é só isso. As pessoas do bem vão agir de outras maneiras, vão colocar outras características ali à mesa para serem observadas. Como Kardec mostra para nós, olha só. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem
E disso não se envaidece. Então, aqueles que estão na condição de mais riqueza ou de mais poder têm o dever, melhor dizendo, de agir com relação a isso como se fossem empréstimos divinos. E o codificador ainda prossegue. Se a ordem social colocou outros homens, outros seres humanos, sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Puxa vida, mas não é exatamente isso que a gente tem visto? As pessoas que estão numa condição mais elevada, que chegam nessa condição orgulhosa, dizem assim, eu cheguei até aqui porque o outro não chega, porque não tem mérito, porque não se esforça, porque é preguiçosa, porque é preguiçoso. E às vezes são condições que começaram de um ponto de partida muito mais precário. Estão ali lutando, se esforçando e merecem sim a nossa ajuda. Não devem ser esmagados, devem ser elevados. Devem ser impulsionados, não também conduzidos. Não é que nós devamos assumir aquela condição de babás dos outros. Ai, coitadinhos, são todos pobrezinhos, são todos nossos irmãozinhos. Não é isso não. Não é diminuir os outros dessa forma. Mas é reconhecer que aquela criatura que não está na mesma condição de riqueza, de poder, de comando, ela tem tanto direito à vida, à existência, à dignidade, quanto qualquer um que já chegou nessa condição. Então ela merece ser estimulada a chegar lá. Ela merece ser impulsionada a alcançar esse objetivo. Senão a gente vai ter uma sociedade desigual, e numa sociedade desigual nós vamos ter violência, nós vamos ter criminalidade, nós vamos ter uma situação de desagregação que vai ser prejudicial para todos, para os que se dizem pessoas de bem e para aqueles que são pessoas do bem. Porque elas vão sofrer a retaliação de todos os outros revoltados com relação a isso. E o codificador ainda traz mais informação para nós. Esse item ele é magnífico, é maravilhoso. Questão 918 lá do Livro dos Espíritos. Olha só. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida que houver perdoado. Olha que interessante isso, né? A gente percebe lá, quando na questão 886 do Livro dos Espíritos, Jesus pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Eles dizem, olha, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso está de novo trazido aqui nesse comentário de Kardec na questão 918. Não é verdade? Ser indulgente não quer dizer ser conivente, não quer dizer ser dar de ombros, é assim mesmo, não me afeta, não tem problema. Não. Ser indulgente é compreender, poxa, como eu cometo erros ainda, como eu às vezes inconscientemente, sem a vontade de errar, eu erro. A outra pessoa pode estar na mesma situação, ele pode ter errado, né, por imprudência, por incompetência, por incapacidade de discernir que aquilo é errado, ou por maldade mesmo, pode acontecer. Em todos os casos, há necessidade que nós hajamos como Jesus recomendou. Aquele que estiver isento de erros, isento de pecados, seja o primeiro a tirar pedras. O que não significa que nós não devamos refrear o mal, impedir que o mal se alastre na sociedade. Nada disso. Nós devemos agir para que o mal seja extinto. Só que devemos começar extinguindo o mal dentro de nós mesmos. E para encerrar esse vídeo, nós vamos ver como o codificador termina lá o seu comentário dizendo algo que é muito bonito, para nós considerarmos. Leve esse curta para longas reflexões hoje à noite. Olha só, você que está vendo aí à tarde, você que está vendo depois do meio-dia, aproveite para refletir. Olha só como Kardec termina o comentário da questão 918. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Então, não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Imagina uma sociedade invertida, um universo paralelo em que as criaturas que têm uma conformidade com aquilo que nós chamamos padrão de moralidade hoje fossem lá discriminadas. Elas não gostariam. Então, tenha atenção a isso. Tenha o cuidado de buscar ser pessoa do bem, antes de se dizer pessoa de bem. Faça as reflexões que Kardec considera aqui. Não estamos aqui para acusar ninguém, mas observe a nossa sociedade. O que fazem as pessoas que hoje se dizem gente de bem? São elas que fazem sinal de arminha? São elas que dizem que bandido bom é bandido morto? São elas que estão aí sonegando impostos? Que estão deixando de levar saúde, saneamento básico, cuidados à população como um todo? São elas que na condição de empresários estão explorando seus empregados? São elas que na condição de empregados estão lesando seus empregadores, fazendo o corpo mole, não trabalhando? E depois dizendo que são pessoas de bem?
Sejamos pessoas do bem. É a mensagem que nós gostaríamos que ficasse. Muito mais do que apenas ostentar um rótulo de pessoas de bem. Um grande abraço para você. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações, mas, sobretudo, comenta. Deixe um comentário aí, sugira um novo tema. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo dos Curtas Espíritas. Tchau!